Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou a professora Valquíria Paiva. Sou aqui a sua professora de Química e na aula de hoje nós falaremos das características do átomo de carbono. Vamos aprender comigo? Se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te convido que você se inscreva, deixe seu like, comente se você gostou da aula ou se ficou alguma dúvida, deixe também nos comentários que eu vou ter prazer de te responder. Falando sobre as características do nosso átomo de carbono, como já disse na aula anterior, a química orgânica é a química do carbono. Então, o átomo de carbono, ele apresenta certas particularidades que vão tornar ele diferente dos demais elementos químicos. E esse fato foi percebido por nosso químico chamado Frederic Kekulé, que é um químico alemão que viveu entre 1829 e 1896 e entre 1851 e 1861 ele propôs alguns postulados que são a base fundamental da química orgânica até os dias de hoje. Então, ele disse que o carbono é tetravalente, o carbono forma ligações múltiplas, ele liga-se a várias classes de elementos químicos e ele forma cadeias. Vamos estudar cada um desses postulados, cada um desses tópicos de características do átomo de carbono na aula de hoje. O primeiro ponto é que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas. Mas por que ele faz 4 ligações químicas? Ele tem número atômico igual a 6, a sua distribuição eletrônica em ordem crescente de energia é 1s2, 2s2, 2p2. Portanto, ele possui 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na sua camada L. Seguindo lá a teoria do octeto, que diz que um átomo ele busca ter estabilidade através seja da doação ou do compartilhamento ou do recebimento de elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Essa teoria do octeto diz que esses átomos buscam essa estabilidade almejando ter 8 elétrons na sua última camada. No caso do carbono, como ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada preenchida, ele fará então 4 ligações covalentes. Ligações covalentes são aquelas onde há compartilhamento de elétrons, formação de pares eletrônicos. O primeiro postulado de Kekulé é esse, tetravalência do carbono. Então, o carbono possui 4 elétrons na sua última camada, E, por exemplo, quando ele se liga aqui com o hidrogênio, cada hidrogênio possui um elétron, eles vão formar, então, pares eletrônicos aqui com 4 ligações covalentes. Então, aqui essa é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis e esta outra a fórmula estrutural ou fórmula de Kekulé. Se você não viu meu vídeo sobre ligações covalentes, eu sugiro que você acesse o card que deve estar passando aqui em cima. O segundo postulado de Kekulé é que as 4 valências do carbono são equivalentes, ou seja, são iguais entre si. Nós temos aqui, então, 4 fórmulas. Veja que elas estão apenas mudando o átomo de hidrogênio e os átomos de cloro de lugar. Aqui o hidrogênio está na parte superior da molécula, aqui ele está na parte lateral, aqui embaixo, aqui na outra parte lateral. Essas 4 fórmulas representadas, na verdade, representam apenas um único composto, que é o CHCl3. Então, aqui seriam as estruturas espaciais, tetraédricas, E aqui as formas estruturais planas na parte de baixo. O carbono, ele vai formar ligações múltiplas. O carbono pode formar uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ele pode formar, aqui no exemplo, uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono. No segundo exemplo, uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. No terceiro exemplo, uma ligação tripla entre 2 átomos de carbono. Aqui, no quarto exemplo, uma ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio. Então, veja
que eletronicamente há esse compartilhamento de elétrons, de pares eletrônicos, nessas ligações múltiplas que o carbono faz. Nesses exemplos que nós falamos anteriormente, no slide anterior, né, que eu falei do CHCl3, nós vimos o carbono formando apenas uma ligação simples, né, com cada átomo de hidrogênio ou com cada átomo de cloro. Entretanto, o átomo de carbono ele pode fazer 2 ligações covalentes ou 3 ligações covalentes com outro átomo, formando então ligação dupla ou ligação tripla, como vimos aqui. O carbono também ele pode se ligar a várias classes de elementos químicos. Ele tem uma localização privilegiada. Ele está lá na família 4A, ou grupo 14 da tabela periódica. Então, ele está no meio do caminho entre os metais e os não metais. Então, entre os elementos eletropositivos, que são os metais, e os eletronegativos, que são os não metais. Então, ele não é nem eletropositivo, nem eletronegativo. Ele, então, pode se ligar, ora, com elementos eletropositivos, como é o caso do hidrogênio, ora, ele pode se ligar com elementos eletronegativos, como é o caso do oxigênio. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele sempre está lá junto com o carbono em compostos orgânicos típicos. São poucas as exceções que não têm o hidrogênio na sua fórmula, que é, por exemplo, o CCl4, o C2Cl6, o CCl2F2, são as poucas exceções que não tem o hidrogênio na fórmula. E depois, né, do carbono se ligar lá com o hidrogênio, ele também pode se ligar muito frequentemente com o oxigênio e com o nitrogênio. Então, esses 3 elementos, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, juntamente com o carbono, são chamados elementos organógenos, ou seja, significa elementos formadores de compostos orgânicos. Além desses elementos, é comum encontrarmos o carbono ligado com enxofre, com alguns metais como ferro e magnésio, com fósforo e também com os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, com um compartilhamento de elétrons de ligações covalentes. Quando o carbono se liga, ele tem várias possibilidades de ligação, como nós já falamos. Como ele é tetravalente, ele pode formar 4 ligações simples, ou uma ligação dupla e 2 simples, ou uma simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. O hidrogênio, como ele é monovalente, ele possui apenas, né, um elétron, então ele faz apenas uma ligação, ele só faz ligação simples. Oxigênio e enxofre, como são bivalentes, ou eles podem fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Nitrogênio e fósforo, como eles são trivalentes, ou eles fazem 3 ligações simples, ou eles fazem uma ligação simples e uma dupla, ou eles fazem uma ligação tripla. E os halogênios, como são monovalentes, sempre vão fazer apenas uma ligação simples, uma ligação covalente simples, com compartilhamento aqui de um par de elétrons. Flúor, cloro, bromo e iodo. Quando nós temos então o carbono junto com apenas um outro elemento químico, nós chamamos ele de composto binário. Quando só tem, por exemplo, carbono e hidrogênio, é o caso dos hidrocarbonetos. Quando nós tivermos 3 elementos químicos numa fórmula orgânica, nós podemos chamar de composto ternário. Por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio, no caso de um álcool. Quando nós tivermos compostos com 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nós chamamos de composto quaternário e assim por diante. Outra característica é que o carbono forma cadeias, que é o terceiro postulado de Kekulé, que é a capacidade de formar cadeias. Então, o carbono vai se ligando, formando um encadeamento, né, de átomos. Ele apresenta essa capacidade única de formar cadeias longas, sequências longas ou curtas ou médias, né, de átomos de carbono com as mais variadas disposições. Aqui nós temos, por exemplo, né, é importante nós falarmos que há outros elementos químicos que também têm capacidade de formar encadeamentos, como é o caso do enxofre e do fósforo, mas não como o nosso queridinho carbono, né? Nenhum elemento consegue formar cadeias tão longas
variadas e estáveis como o carbono. Como nós dissemos então, essa propriedade de formar cadeias, junto com essas outras características já mencionadas, como a tetravalência, formação de diferentes tipos de ligação, simples, duplas e triplas, e a ligação tanto com elementos eletropositivos como eletronegativos, é que explicam a razão do carbono ser capaz de formar um número tão gigantesco de compostos. O caso, por exemplo, dos alótropos do carbono, ele tem tanta versatilidade em formar ligações que nós podemos perceber que ele tem várias formas alotrópicas. Os cientistas ultimamente estão inclusive produzindo novas moléculas a partir de alótropos do carbono, que são fullerenos e nanotubos. Então nós temos, por exemplo, no arranjo mais de camadas, o grafite, que é o que a gente escreve com lápis, né? Com um arranjo tridimensional muito mais organizado, nós temos o diamante, e nós temos formando como se fosse uma bola de futebol, o fullereno, e os nanotubos, que são essas organizações tão ricas de átomos de carbono. Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre características do átomo de carbono. Obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau!